pão do céu. Ele foi no lugar certo. Aquele pão significa, entendeu? Jesus Cristo. Verdade, glória a Deus. Morto na cruz por nós. E Davi foi um homem muito interessante. E ele foi no lugar correto. Ele sempre ia no lugar correto. E a palavra que o Senhor me deu, logo em seguida, já tinha essa palavra no coração muito lado, está no Salmo 51. Quem era Davi? No verso 17, começou ao contrário, diz o seguinte: sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração compungido, contrito, não desprezará o Senhor. Glória a Deus. Agrada a Deus, nós temos um coração quebrantado diante do Senhor. Verdade. Agrada a Glória a Deus Deus. sermos ao Senhor. E o que Davi fazia para ser um homem segundo o coração dele? Está escrito assim, ó: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus, apaga de mim as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu, olha o que está escrito, pois eu conheço as minhas transgressões. Glória a Deus. Em nada ele escondia as coisas diante do Senhor. Verdade. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que era mal, perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo o teu falar e puro no teu julgar. Quando o Senhor nos chama a pureza, por que Ele nos chama a pureza? Porque Ele é santo. Aleluia. Entendeu? Existem duas propostas no mundo. Ou você se parece com Cristo, ou você se parece com Satanás. Glória a Deus. Não Verdade. tem outro jeito. Verdade, Senhor. Porque a proposta é santidade. Ser santo porque eu sou santo. Glória a Deus. E Davi chegou diante do Senhor e falou assim: purifica-me, Senhor, e ficarei limpo. Lava-me, Senhor, e ficarei mais alto que a neve. Ele foi na fonte correta. No único que é capaz de perdoar, no único que é capaz de mudar. Verdade, glória a Deus, aleluia. Está o Senhor Jesus, que pagou um alto preço. E o Davi falava assim: Senhor, esconde o teu rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Aí então, Senhor, cria em mim um coração puro, Senhor, e renova em mim um espírito inabalável. Glória a Deus. Davi orou ao Senhor. Davi buscava o Senhor em meio à guerra. Davi, em meio a tanta tribulação que aquele homem teve, em meio a tantas lutas, se você for analisar a vida dele, só depois de muitos anos que ele teve descanso. Mas foram anos de batalha, anos de guerra. Verdade, Senhor. E ele não desistiu, ele amava o Senhor. Glória a Deus. A guerra e a luta poderia afastar ele, mas o que você veio fazer na casa do Senhor? É. Jesus ia ensinar a palavra e as pessoas iam buscar o alimento, aquele pão da propiciação. E Davi foi no lugar correto, e nós temos buscado no lugar correto. Glória a Deus. Por isso eu digo para os irmãos: fique firme, faça como Davi. Dobre-se diante do Senhor, porque é isso que se agrada ao Senhor. É arrependimento. Fala bonito não agrada ao Senhor. Ter dinheiro não agrada ao Verdade, Senhor. glória a Fazer Deus. doações não agrada ao Senhor. É bom, mas o que agrada ao Senhor é arrependimento de pecado. O que agrada ao Senhor é aquele sacrifício agradável a Deus. É um coração quebrantado. É você se quebrantar diante do Senhor. É você buscar o Senhor, porque Ele é o nosso grande amor, Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Para todos vocês, essa palavra para os irmãos, que Deus abençoe a cada um. Amém. Glória a Deus. Nosso Senhor, né? Lindo Ele falar conosco essa noite. Porque dá agora para as irmãs do Ministério do Círculo de Oração Elohim. Que todos possam também adorar o Senhor junto conosco. Glória, glória.
glória. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Ele com sua voz, ele com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Gerações ele é. Aleluia, Jesus. O tempo está em suas Meu mãos. Deus, aleluia, Senhor. Santo é o Senhor. Começo e o fim, o começo e o fim, três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Agradecendo pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Gostaria agora de estar falando lá em Lucas 21, é um momento de oferta. E o Senhor ele possa falar para cada irmão. Lá em Lucas 21, versículo 1. Glória a Deus. Eu acho linda essa mensagem, né? Meu Deus. Porque não importa quanto que você tem, mas o que está no seu coração. Meu Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor ele falou o tempo todo, né? Do amor, do coração. E Ele se alegrou muito conosco essa noite, vocês podem ter certeza. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmão? Vamos achar? Diz assim a palavra do Senhor: estando Jesus
a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofólio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém? Aqui o Senhor fala claramente, né? Como Ele falou, tudo todo. Ele sonda, Ele conhece o verdadeiro coração. Ele sabe até mesmo que a gente vai falar antes mesmo da gente estar falando. Deus, verdade. Então, quando a gente fala da oferta, é para a gente poder mostrar para o Senhor que a gente não está mais amando o dinheiro mais do que Ele. Glória a Deus, aleluia. Que alegria é a gente poder contribuir um pouco no reino do céu. Verdade. Porque cada um contribui aquilo que propôs no coração. Porque o Senhor sabe exatamente o que cada um pode dar. Muitas das vezes a gente fica com medo de não dar por falta, com medo de faltar. Às vezes deixamos de ofertar na casa do Pai para comer, para beber. Mas o Senhor quer ver aonde está o teu amor de primeiro. Glória a Deus, aleluia. Verdade, Senhor. Então fique-se à vontade aqueles que quiser ofertar na casa do Pai, trazer. Enquanto vocês vão ofertando, eu vou pedir para o Senhor orar para que vocês possam cada vez mais não faltar nada. Pai amado, Pai querido, vem, Senhor, abençoando os seus filhos desta noite, Pai. Assim, Senhor, como eles contribuíram conforme o seu coração, Pai. Eles estão confirmando, Pai, que o amor primeiramente vem a Ti, Senhor. Porque o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Que possamos, Senhor, cada vez mais estar ofertando em prol do Teu reino. E não no nosso eu, na nossa vontade, na nossa carne, nos nossos prazeres. Porque sabemos, Pai, que tudo isso vai passar. Mas o Teu reino vai vir. E nós estaremos com Ele. Amém? Gostaria de estar chamando o pastor Tenor. E também para o pregador da noite, presbítero Benedito. Então, para o presbítero, vai fazer oração pelo pastor. Irmão, vamos se colocar de pé. Eu gostaria de glorificar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui essa noite, né? Soberano Deus e eterno Pai, avisa para o céu que nós fizemos nada. Avisa Ele para cá. Fala conosco, Pai. Não é que nós queremos ouvir, mas você vai falar conosco. Avisa mais que você tem usado, em nome de Jesus. Abençoa, multiplica, abençoa a sua família, seu lar. Desliga, meu Pai, tudo que se impede, desliga, Senhor. Toda a misericórdia do Senhor na vida dele, e usa ele da maneira que o Senhor achar. Aleluia. Te entrego em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Glória a Deus. Som da Igreja Santa Paz do Senhor, né? Amém. Momentos. Alguns minutinhos antes eu liguei para o pastor. Falei que eu não viria, porque eu não estava aguentando ficar de pé. Glória a Deus. Entendeu? Estava com um mal-estar tão grande, sentei no sofá, né? Eu não vou conseguir ficar de pé. E mais aí Deus voltou a força no Glória a Deus. E aí eu estou aqui para honra e glória de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É um prazer estar com os irmãos aqui nessa noite, né? Para juntos meditarmos na palavra de Deus, né? Porque Ele é o único caminho, né? Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, né? Aleluia. E eu ia trazer até uma outra palavra, irmãos. Mas eu estava aqui e eu senti de ler aqui Isaías 53. Glória a Deus. Glória a
Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Profeta Isaías, capítulo 53. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, Sinta o glória, Senhor. glória. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Fiel Jesus. Isaías, o profeta messiânico, não é, irmãos? Verdade, aleluia. Que veio profetizar, que profetizou a vida do Senhor Jesus. A Bíblia ela é cristocêntrica. Glória a Deus, é verdade. Jesus Deus. está desde o início, Glória a Deus. desde o comecinho lá, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Glória a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele nos conhece antes mesmo da fundação do mundo. Glória a Deus. E Ele não foi pego com os nossos, de surpresa com os nossos pecados, de forma nenhuma. Ele também já tinha um plano de salvação para cada um de nós. E pela misericórdia de Deus, né? Não pelos nossos méritos, nada, nós estamos aqui nessa noite. Glória a Deus. Deus. Reunidos para nos preparar. Nos preparar para quê, irmãos? Para a vida eterna. Aleluia. Vamos. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor Jesus, ele veio, né? Assim como o profeta havia profetizado. Então diz a palavra do Senhor aqui. Essas palavras, irmão, foram profetizadas uns 700 anos antes do Senhor Jesus chegar. Verdade, aleluia. Deus. Então vamos ler. Quem deu crédito à nossa pregação? Deus. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado. Deus. E não fizemos dele causa alguma. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades Glória a Deus. e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões Aleluia. e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus. Podeis se aceitar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ali em Lucas capítulo 2, versículo 34, quando Maria entrou no templo para apresentar Jesus, Simeão apresentou Jesus ao Senhor. E ele Deus. disse: esse será para elevação e quedas de muitos. Verdade, aleluia. E a Bíblia, e Simeão disse a Maria e a José ali, que ele seria rejeitado. Irmãos, Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecou no jardim do Éden. Deus. Aleluia. Verdade. O homem ali, ele teve a chance de viver eternamente ali, com Deus. Glória a Deus. Mas a desobediência do homem fez com que ele tocasse naquela árvore, comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, e morreu espiritualmente na presença de Deus. Ele Deus. não morreu carnalmente assim de comer e cair, morreu espiritualmente. É verdade, aleluia. Mas Deus, no seu grande amor, na sua grande e infinita misericórdia, já sabia disso. Verdade. Ele teve a chance, porque Deus, ele não faz robô. Deus faz tudo perfeito. Glória a Deus. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança,
e soprou o espírito de vida. Glória a Deus, no homem, aleluia. e fez o homem alma vivente. Deus. Portanto, se o homem não tivesse desobedecido a Deus, nós estaríamos lá do lado do Iraque, lá no Jardim do Éden, vivendo como no princípio eles viviam. Verdade, Mas devido à queda do homem, irmãos, o pecado ele reinou sobre a face da terra. Por um homem entrou o pecado no mundo. Meu Deus. E por um homem, o Verbo se fez carne e habitou Verdade. entre nós. Entraria a salvação para todos os homens na face Glória da a terra. Deus, aleluia. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus. Glória Irmãos, a Deus. Aleluia, Senhor. Na lei, quando Deus passou a lei ali para Moisés, ali no Monte Sinai, no Jabal ali, onde hoje é a Arábia Saudita, não o Egito. Verdade, aleluia. Quando Deus passou ali os mandamentos, quando Deus mandou que Moisés construísse o tabernáculo Glória a Deus. e fizesse todo aqueles utensílios, aquelas coisas, Verdade. para poder sacrificar ali, porque sem sangue não poderia ser coberto os nossos pecados. Né? Verdade, aleluia. Glória a Deus. Mas aquilo, irmãos, era algo transitório, porque estava enfermo por causa da carne. Eles, naquela época existia escalas de sacerdote. O sacrifício era feito continuamente pelos Glória a pecados. Deus, E uma glória, vez verdade, Senhor. por ano, o sumo sacerdote Arão entrava no templo, no Santo dos Santos, Glória a Deus, aleluia. com sangue para fazer um sacrifício por ele e por todos a humanidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Verdade. Mas já era conhecido que Deus mudaria aquela situação. Deus traria um sacrifício perfeito sobre a face da terra. E quando Deus olhou para nós, não viu nenhum homem que pudesse pagar aquele sacrifício. Verdade. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Isso significa que o homem, além de estar andando sobre a face da terra, ele está morto espiritualmente. Deus. Então houve a necessidade de Deus enviar o seu próprio Filho. Ele veio numa missão: salvar aqueles que haviam perdido pelo Glória a Deus, pecado. aleluia. Deus. Então, na sua grande e infinita misericórdia, Deus enviou o seu Filho, Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus, e o Verbo habitou entre nós. Então, o que aconteceu, irmãos? As profecias iriam se cumprir. Verdade. Todas elas. E aqui Isaías diz que nós seríamos sarados pelas pisaduras do Senhor. Deus. Aleluia. Então o que acontece? Há 2000 anos atrás, irmãos, Tu és fiel, Jesus. nascia ali em Belém da Judeia aquele que queria mudar todas as coisas. Não foi agora em dezembro não, viu, irmãos? Pela escala de sacerdote, foi uns 3 meses atrás, mais ou menos. Verdade. E a escala de sacerdote era do meio do ano ao outro meio do ano. Não tem nada a ver com dezembro. Nem dia 25, viu? Glória a Deus. Deus. Jesus, Aleluia. ele nasceu ali na Judeia, no tempo de Herodes, no tempo de Pilatos, no tempo de Caifás, Anás, que estava ali envolvido com as coisas do mundo, com o Império Romano. Verdade. Na verdade, Jesus nasceu justo ali naquela época. Glória a Deus. E Jesus, quando ele foi apresentado ali para Simeão, Simeão aguardava a presença de Jesus. Glória a Porque Deus. Simeão e a profetisa Ana, que estava com 84 anos, ela esperava. Porque o Espírito Santo havia dito a eles que eles não morreriam sem antes ver Glória a a Deus. salvação do mundo, a luz do Aleluia. mundo. Verdade. Deus. Entrou Maria humildemente, né? Verdade. Montado no jumentinho ali, com José, foram lá, compraram o pombinho para fazer o sacrifício, tudo ali.
E o Senhor revelou para ele, olha, que Jesus estava entrando ali, a salvação. E eles viram o Filho de Deus. E Deus usou ali Simeão para falar com os dois, né? Até ele disse, uma espada transpassará a sua alma. Foi muito duro ali para Maria, né? Mas eu acredito que Ana chegou ali e falou, não, meu filho, Jesus vai estar contigo, vai estar com vocês, né? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Jesus, ele veio, ele fez discípulos, ele foi atrás dos discípulos, homens indoutos, sem letras, né? Muitos deles, né? Tinha ali letrado também. Mas homens indoutos, a maioria, na verdade, mas ele foi atrás deles, fazendo discípulos, por quê? Porque a Bíblia teria que ser construída. E ele foi o professor dos profetas, ali dos discípulos, dos apóstolos. Fez eles também apóstolos. Porque havia necessidade naquela época de existir apóstolos, que hoje não precisa mais. A Bíblia já está feita. Assim como não tem sacerdote na face da terra. Aleluia. Hoje ele é o sumo sacerdote. Aleluia! Deus, aleluia. Verdade, Senhor. Deus e sacerdote, intercedendo por nós, pecadores. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então veja bem, Jesus, ele chegou ali, foi apresentado, né? Maria teve que sair correndo também, né? Porque quando disseram o rei Jesus, o Herodes ali pensou que viria um rei, né? Para governar mesmo. Coitadinho dele, né? Então pensava que viria um rei ali, né? Para governar aquele povo, ia tomar aquela cadeirinha dele lá, né? Mas irmãos, ele sabia que ele é rei, é o dono do mundo. Glória a Deus. Não é verdade? Mas para que se cumprisse essa escritura, né? Chegou lá os reis magos, né? Deu aquele dinheirinho, mirra, ouro, essas coisas que serviu, né? E depois, quando ele deu a ordem para matar todos os meninos, né? Eles fugiram para o Egito. E depois voltaram. Olha lá, Maria fugindo para o Egito com o menininho, né? Meu Deus. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão. Jesus, ele cresceu ali, ele fez discípulos, fez apóstolos, ensinou a sua palavra, a sua vontade, para que fosse pregada sobre a face da terra. Por isso a Bíblia diz, né? Para que nos dias de hoje nós temos que tomar cuidado, porque nós pregamos sobre a doutrina dos apóstolos, a doutrina do Senhor Jesus, e não segundo o rompimento do mundo. Meu Deus, verdade, Senhor. Entendeu? Então nós estamos aqui sobre a doutrina apostólica, sobre a vontade de Deus, pregando o verdadeiro Evangelho de Cristo. E essa palavra, ela se define espiritualmente. Deus. A palavra que o Senhor tem dado e dito a nós, entregado a nós, elas são palavras de vida, palavras da verdade, palavras espirituais. Então veja bem, qual é o propósito do Senhor, a preocupação de Jesus? Para que o homem, ao ouvir essa palavra, não segundo o entendimento, o rompimento do mundo, ou sobre a sabedoria de homens. Porque ninguém foi salvo pela sabedoria do homem, mas sim pela sabedoria de Deus. Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse assim: eu não vi a vós com sabedoria humana, mas com demonstração de Espírito e poder, que é a palavra do Senhor. Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando o Senhor veio, nos 3 anos do ministério dele, ele fez muitas maravilhas sobre a face da terra. Ele ressuscitou mortos, ele curou cegos, ele fez tudo o que você imagina sobre a face da terra. Glória a Deus. Né? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meu Deus. Entendeu? A Bíblia já diz que ele seria rejeitado, ele foi rejeitado. Por quê? Porque o homem amou mais as trevas, o homem amou mais o pecado do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus, aleluia, Jesus. Santo é seu nome, Senhor. E o homem anda caminhando a passos largos para o inferno, morrendo sem a salvação, porque não deu crédito. A Bíblia diz: quem deu crédito à nossa pregação?
Glória a Deus. E a quem foi manifestado o braço direito do Senhor? Quem? Nós não estamos aqui para falar de religião, mas de Jesus. Glória a Do Deus. sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Também nós não estamos aqui para cobrar dízimo, porque o dízimo é da lei, você percebeu? E nem Deus. falar valores de dinheiro, porque cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Veja bem, irmãos, no propósito de Deus para conosco, de nos dar salvação, Aleluia. o Filho dele veio nessa missão de morrer, de pregar o Evangelho, de operar todas as maravilhas sobre a face da terra e morrer na cruz do Calvário por nós. Quando ele se entrega ali na cruz do Calvário, morte de cruz, quando ele rendeu o Espírito a Deus, porque a morte não tem condição nem de chegar perto, ele rendeu o Espírito a Deus, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, o véu do tempo se rasgou de cima e embaixo, foi feita uma nova aliança através do seu sangue. Meu Deus, verdade, Senhor. E nós hoje estamos aqui, temos ousadia de estarmos na presença de Deus, falarmos diretamente com Deus, pelo novo e vivo caminho, isso é, pelo sangue de Jesus, pela carne de Jesus que foi rasgada ali, na cruz do Calvário. Meu Deus, verdade, Senhor. Irmãos, quando Jesus entrou ali ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos, e ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso para interceder por nós. A Bíblia diz que todo aquele que ouve e crê será salvo. Verdade. Salvo do que? Da condenação, da ira de Deus. Porque nós, como feito alma vivente, nós nunca mais morreremos. Quando Jesus antes dele render o Espírito a Deus, um daqueles que estava ali à direita, o Malco, olhando, criticava. Mas o Malco olhou para Jesus e disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Verdade, glória a Deus. Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás no reino. Deus. Porque ele se humilhou na presença de Deus. E o segredo é esse: humilhar-nos perante as potentes mãos do Senhor, que ao seu tempo ele vos exaltará, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Deus. Glória a Deus, tem cuidado de nós. Deus, ele tem um grande amor pelo pecador. Deus não ouviu, não olhou as nossas misérias, não levou em consideração o tempo da nossa ignorância, Glória a Deus. o tempo que a pessoa estava lá adulterando, o tempo que ele estava roubando, o tempo que ele estava na corrupção, o tempo que ele estava matando, o tempo que ele estava fazendo tudo quanto é coisa errada. Se ele olhar para o Senhor, Deus, capítulo verdade, 6, tem uma cláusula ali: mas olhou para o Senhor e foram salvos. Credo no Evangelho de São Paulo. É verdade, glória a Deus. Glória a Deus. Para isso veio o Filho do Homem, para nos salvar, para nos sarar. E na nova aliança, irmãos, nessa nova aliança feita através do sangue de Jesus, entrou o tempo do gentio. Deus salvou um homem chamado Saulo, que era defensor da lei, e esse homem, quando ele ia perseguir a igreja de Cristo, ele caiu literalmente no cavalo. Ele foi lá no Supremo Tribunal Federal, né? Pediu carta lá para poder perseguir a igreja de Cristo, né? Aleluia. No Sinédrio. E no caminho de Damasco ele teve encontro com Deus. Meu Deus, E Deus levantaria esse homem, o último apóstolo. Porque nem o Matias estava considerado ali, depois da morte do Judas. Levantaria o apóstolo Paulo para ser apóstolo do gentio. glória a E Deus, esse homem, verdade, Senhor. ele sofreu muito pelo amor de Cristo. Ele pegou várias cadeias, ele foi açoitado, né? Muita coisa aconteceu com esse homem nas suas viagens missionárias para fazer a transição da lei para a graça.
Porque após a morte do Senhor Jesus, foi feita uma nova aliança. E agora a salvação é pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Todos que ouvirem a palavra de Deus e crer será salvo. Aquele que crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará um dia. E há alguns que não provarão a morte, mas serão justamente arrebatados e levados aos céus. Deus. Irmãos, a palavra de Deus está sendo pregada. A semente está sendo lançada sobre a face da terra. E a semente é a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Na passagem da semeadura, tem pessoas que recebem até de bom grado essa semente. É verdade, Senhor. Mas ele recebe, mas ele não dá crédito. E vai embora. E o Satanás vem e tira a palavra do coração dele. Glória a Deus. E há umas também que caem em pedregais. Como não tem ali terra suficiente, morre. E tem uma que cai sobre espinhos, que simboliza o mundo, as coisas do mundo há. Porque quando o Senhor Jesus nos chama para a salvação, Ele garante. Sabe por quê? Porque nós somos gerados novamente através do Espírito Santo. Sabe por que o mundo não compreende a palavra de Deus? Porque eles não foram gerados do Espírito, eles estão na carne. Jesus disse para Nicodemo: o que é carne, o que é espírito é espírito. E pode nascer de novo, Nicodemo. Glória a Deus. E quando o homem se entrega, crê no Evangelho, se entrega ao Senhor Jesus, há um novo nascimento. Ele morre para o mundo e nasce espiritualmente. Começa a entender as coisas de Deus. Ele começa a aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Ele começa a entender o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, começa a trabalhar na vida dele. Então o Espírito Santo vai te mudando. E quando o Espírito Santo chega em nós, o primeiro dia que eu senti a presença de Deus, que eu estava tomando banho, eu era solteiro, eu estava na casa dos meus pais, lá na região de Mauá, em São Paulo. Eu havia ido na igreja, aceitado Jesus, mas ainda não tinha tido experiência. Eu ainda ia para a campo de futebol, tomava meu vinho, minha peguinha, ainda não tinha. Mas o dia que o Espírito Santo veio sobre mim, que eu saí do banheiro, entrei no corredor, quase que eu vou para o chão. Porque o poder foi tão grande, mas tão grande. Aí eu falei assim para mim mesmo: então é isso que os crentes sentem. Glória a Deus, aleluia. E sabe o que acontece quando o Espírito Santo entra dentro de você? Ele te faz uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Glória a Deus. E tudo se fez novo. Você começa uma nova vida na presença de Santo é seu nome, Jesus. Mas e aí, meu irmão? Como é que eu vou fazer para afastar das coisas ruins? Eu ainda adultero, ainda mente, ainda faz isso, ainda bebe, tudo. Não se preocupe. Deus trabalha na sua vida, vai te limpar de tudo isso. Por quê? Porque maior é o que está em vós do que aquilo que está no mundo. Então, você agora vai vencer o mundo. Porque Deus já venceu por nós. Então você vai vencer o mundo com a força do poder, da graça, do Espírito Santo de Deus. E existe uma caminhada para seguir. O Malco lá na cruz, Senhor, lembra-te de mim quando ele traz hoje mesmo. Tem pessoas, a minha mãe aceitou Jesus, depois de 5 minutos ela estava com o Senhor. Mas tem pessoas que o caminho é muito longo. Eu conheci Jesus na década de 70. Glória a Deus. E a salvação não é daquele que começa a carreira cristã, aquele que vai até o fim. Glória a Deus, verdade. Receberá até o fim, dar-te a coroa da vida eterna. Deus. Porque assim como o Filho de Deus foi rejeitado, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus diz: vinde a mim como estás.
vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. Mas é o seguinte, quando nós chegamos cheios de problema e entregamos as coisas do Senhor Jesus, Ele refrigera a nossa alma. Nós nascemos do Espírito, começa a compreender a palavra de Deus, começa a andar na vontade de Deus. Ele afasta de tudo aquilo que o mundo oferece para ele. Aleluia. Porque o mundo jaz do maligno. O apóstolo Paulo escreveu: não vos conformeis com esse mundo, nem naquilo que o mundo há. Então Deus começa a santificar-nos. Nós somos santificados. Deus começa uma obra maravilhosa na nossa vida. E se nós perseverarmos até o fim, dar-te a coroa da vida eterna. Nome. Numa das cartas que João escreveu na Ásia Menor, Filadélfia, se não me engano, está dizendo assim, ó: eis que coloco uma porta aberta, tendo pouca força, mas não negaste meu nome. Glória a Deus. Entendeu? Aleluia, Jesus. Por quê? Porque veja bem, meu, antes de nós conhecermos Jesus, estava tudo bem. Os amigos gostavam de nós, nos tratavam bem, a família gostava de nós. Olha o que Jesus faz: eis que eu trago espada. Glória a Deus. E colocarei contra você o da sua própria família. Não é que Deus quer colocar, é que as trevas não combinam com a luz. Então Ele te salvou para você pregar o evangelho, para que Ele também seja luz. Aleluia. Então quem serve o Senhor Jesus, serviu o Senhor Jesus, eu vou dizer uma coisa: não é para qualquer um. Entrar no reino dos céus não é para qualquer um. Porque muitas vezes existe uma caminhada e nós temos que renunciar. Mas o Espírito Santo vai nos ajudar. Nós temos que renunciar à nossa carne, porque a nossa carne não herdará o reino dos céus. Deus, verdade. Se nós fizermos a vontade da nossa carne, vamos lá tomar uma cervejinha, vamos fazer isso, vamos mentir, vamos roubar, vamos fazer isso, né? Se nós fizermos todas essas coisas erradas, o que acontece? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A tendência da carne, que é isso aqui, ó, é morte. Mas aqueles que vivem pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Então veja bem, quando você começa nessa caminhada, Deus vai te ajudar e você vai perseverar. Por isso que o apóstolo Paulo escreve ali, né, aos romanos: quem nos poderá nos separar do amor de Cristo nessa caminhada? A fome, a nudez, quem vai poder te separar do amor de Cristo? A profundidade, os anjos, as potestades que estão sobre a face da terra, porque a nossa luta, meu querido, não é contra a carne nem sangue. A nossa luta é contra os principados, as potestades nas regiões celestiais. É contra Satanás. E o reino das trevas são unidos. Glória a Deus. Satanás já esteve lá, ele perdeu. Ele está condenado, ele está julgado. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Deus. Ali Pedro, o Senhor diz, preparou o lago de fogo e enxofre para Satanás. E diz para todos aqueles que não creem no meu nome. Deus. Porque um dia Deus está dando maior chance aos moradores da terra. Porque no dia do juízo final, até os nossos pensamentos, Deus vai julgar. Verdade. Agora, se você aceitou o sacrifício de Cristo, quer viver uma vida com o Senhor Jesus, né? Muitas vezes a gente pensa, a gente fala assim, né? Quem quer aceitar Jesus? Glória a Deus. Mas precisa ver se Ele nos aceitou. Verdade. Não é verdade? Foi Ele quem nos aceitou. Você está aqui hoje nessa noite porque Deus te trouxe aqui. Deus. Porque se fosse pela sua carne, você não estaria aqui nessa noite. Verdade, Senhor. Você estaria com os amigos, numa festa e tudo mais, mas Deus te trouxe aqui. Deus. Porque Ele te ama. Deus. Então, meu irmão, veja bem uma coisa. Glória a Deus. O que é o processo de santificação que nós temos? Porque a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Todos
nós pecamos? Pecamos. E é a possibilidade, depois que a pessoa está caminhando, cair, há a possibilidade de cair. Mas nós ali, em 1 Pedro, se não me engano, capítulo 1, capítulo 2, nós temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo. Meu Deus, Ele não só perdoa os nossos pecados, mas no mundo todo. E a Bíblia também diz que é Deus quem nos justifica, não é o homem. E Ele não olha segundo as aparências. Né? Você quer ver uma coisa interessante? Está falando de Davi. Quando Deus mandou Jessé, mandou o profeta Samuel, a casa do Jessé para ungir a Davi rei, a Davi pecou, a Davi fez de tudo, mas ele se humilhava diante de Deus. Quando Samuel entrou ali, que ele olhou aqueles irmãos do Davi, tudo musculoso, forte, né? Eliabe, Samar, ele olhou ali, viu? Ele achou, quando ele entrou, ele falou assim: eu acho que é Eliabe. Sabe o que Deus falou para ele? Não considera nada disso, nenhum deles. Porque Deus não olha segundo a aparência do homem, mas Deus segundo o coração. Eu estou aqui, olho para os irmãos segundo aquilo que eu vejo, mas Deus, que é o maior interessado na sua salvação, no seu bem-estar, porque Ele quer te levar para morar com Ele na glória, quer te dar um corpo em glória, quer te dar um novo nome, você nunca mais vai morrer, nunca mais vai sofrer. Ele quer te levar você lá para você morar eternamente com Ele. Ele conhece o teu coração. Eu creio. Ele conhece. E Ele está pronto a nos perdoar, não só nós aqui, mas o mundo todo. E no processo de santificação Ele está conosco. Na verdade, porque nós já fomos gerados novamente. Uma nova criatura. Né? Nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Então veja bem uma coisa, irmãos. Nesse processo de santificação, não se preocupa. A Bíblia diz: esforça-te de bom ânimo. Foi que o Senhor disse para Josué. Meu Deus. Se esforça diante de Deus. Chora diante de Deus. Verdade. E Ele vai Deus, conceder aleluia. aquilo que você precisa. Ele vai te dar poder, autoridade, vai refrigerar a sua alma. Deus, santo, Deus santo, quer é seu nome. refrigerar a sua alma. Ele quer que você tenha a mente de Cristo e conheça a palavra de Deus. Deus. Ali no livro de João 5:39, a Bíblia diz assim, ó: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Glória a Deus. João 5:39. Aleluia. Examinai as Escrituras, É Deus. porque são elas mesmas que testificam. Toda essa palavra testifica de Deus. Né? Em João 8:32 está dizendo: conhecereis a verdade, que é a Deus, palavra, verdade, Senhor. e serás libertado. Deus liberta o homem da religiosidade. Deus liberta o homem de tanta coisa que você não imagina, irmãos. Porque o cristão, ele tem que ser temperado. Glória a Deus. Temperado, tem que ter tempero. Porque temos que conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, para agirmos segundo o propósito de Deus. Porque cada alma sobre a face da terra custou sangue. E o sangue inocente de Jesus. Ele morreu por nós, para que nós tivéssemos aqui, tivéssemos vida. Então, irmãos, Deus, Ele é temperado na sua palavra. Ele é tardio se irá, Ele é amor e se irá. Entendeu? Agora eu quero dizer uma coisa para a igreja do Senhor Jesus. Não pensa que nessa caminhada você vai ter vida fácil, não. Você quer herdar o reino dos céus? É tomar na força, hein? Verdade. Na raça. Glória a Deus. Você Deus. quer? Verdade. Você tem que perseverar. Porque a Bíblia diz que a porta é estreita. É Deus. É tão estreita que muitas vezes a gente tem que andar assim. Não dá nem para andar assim quase. Deus. É estreita. É o caminho que conduz à vida eterna. E são poucos o que encontram. Por quê? Porque nós temos que nascer de novo dependendo do Senhor Jesus. Não é pelas nossas forças físicas que nós herdaremos o reino do céu. Não é pelos nossos méritos
ou porque somos bonzinhos, que nós vamos herdar o reino do céu. Não, irmão. Nós vamos herdar o reino do céu porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Porque Ele derramou o sangue dele. Porque foi feita uma nova aliança. Pela graça sois salvos mediante a fé. Graça, favor imerecido. Deus. Ninguém merecia ser salvo. Mas o amor de Deus, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos, o mundo todo, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E mais para baixo está escrito: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar pelo sangue de Jesus. Deus. Muitos caminhos parecem ser perfeitos, muitas religiões, mas conduzem ao homem à perdição eterna. A nossa regra de fé, a nossa bússola é a palavra de Deus. Verdade. Glória a Deus. Por isso que os crentes de Pereia, Atos 17, eram sábios, porque eles examinavam as Escrituras. Eles não iam pela palavra de qualquer uma. Eles examinavam as Escrituras. Porque a gente vê muita gente sobre o rudimento do mundo e não sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. E muitas vezes, irmãos, o homem se desviou da presença de Deus por não conhecer a palavra. Por isso nós temos que meditar constantemente, porque o Senhor disse: julgais ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Se você se basear pela Bíblia, pela palavra de Deus, um dia nós vamos estar todo mundo junto. Se nós obedecermos a palavra de Deus. Glória a Deus. Se nós obedecemos a palavra de Deus, Ele vai nos curar, nos purificar, vai salvar os nossos pecados. Agora tem uma coisa. Voltando a falar, não é fácil, porque ó, eu li ali, né? Isaías. Não fala aqui na Bíblia como é que ele morreu, mas nos livros apócrifos, ele foi encerrado no meio. Verdade, glória a Deus. Todos os apóstolos morreram de ponta cabeça, a espada, apedrejado, né? Todos tiveram mortes terríveis. Só João escapou. Porque Deus tinha, e aí nos livros ainda diz que jogaram ele sobre um tacho de óleo, mas verdade, não aconteceu nada. Deus. Só João escapou, porque Deus tinha um plano na vida de João. E quando Jesus disse falou que eles todos iam morrer, o João não ia morrer, né? Verdade, glória a Deus. Vai morrer, né? Então Jesus olhou para os discípulos e falou: e se eu quiser, ele fica vivo até a hora que eu voltar. Glória a Deus. Porque seja feita a vontade de Deus, né? Mas Deus, no ano João, ele foi para a Ásia Menor, para a ilha de Pátimo, para que Deus pudesse levar ele num lugarzinho perfeito. Verdade. Para que pudesse passar o Apocalipse. Verdade, glória a Deus. Né? O Apocalipse começa lá desde o começo de Daniel e vem vindo o Apocalipse. Verdade, meu Deus. Né? Para que pudesse escrever as coisas que iriam suceder nos últimos dias. Hoje a igreja está passando por dias trabalhosos de vício e vai piorar. Verdade, glória a Deus. Aleluia, Jesus Santo. Aqueles que herdarão o reino dos céus, se precisar, conforme está escrito ali em Hebreus capítulo 3, 7, 12. Hebreu 12. Nós não fomos ainda testados até a morte. Verdade, glória a Deus. Milhares de pessoas morreram pelo Evangelho de Cristo. Por que eles deram a vida? Porque eles sabem quem tem crido para onde eles vão. Verdade, glória a Deus. E nesses últimos dias, irmão, a coisa está se apertando tanto para a igreja de Cristo, de tal maneira que se os dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados o dia. Deus. Glória a Deus. Há quase 50 anos atrás, quando a gente descobriu Jesus, né, quando o Senhor nos apresentou para nós, era diferente. Não tinha computador, entendeu?
não tinha dinheiro digital, né? Até telefone, né? Era difícil. A tecnologia e a ciência se multiplicou de uma tal forma que hoje nós temos que conhecer a verdade, tomar cuidado com o que está vindo por aí. Meu Deus, Porque a Bíblia diz: o nome abarca um número. Essa tecnologia, você está vendo o que está acontecendo? Você vai no mercado, você tem aplicativo? Você não quer fazer um aplicativo? Satanás, o pai da mentira, ele nunca se afirmou na verdade. Deus, verdade, Senhor. Chegou os últimos dias, ele vai precisar de toda essa parnafenária para oprimir o homem, para tentar vencer o homem pelo cansaço. Porque aqueles que pegarem uma marca na mão, na testa, aqueles que no seio intelectual estiver do lado do sistema mundial que está sendo criado, perderão a sua salvação. E eles vão ser atormentados diante dos santos anjos de Deus, diz Apocalipse. Então por que nós temos que conhecer a verdade? Porque nós, nesses últimos dias, tivemos que dar a nossa vida, nós temos que dar. Se de repente nós acordarmos com um governo único, porque o ecumenismo, o Papa, aquele endemoniado, que é o falso profeta, ele vai fazer o meio campo com o anticristo. É, aquele mesmo Papa que diz que a Bíblia anda blasfemando contra Deus todos os dias. É, ele vai fazer o meio campo com o anticristo. Ele e a Babilônia e as nações se embebedaram com o sangue dos profetas. Deus, aleluia. Os mercadores da terra. Santo é seu nome, Senhor. Mas vai cair um dia. Porque a palavra de Deus ela é verdadeira. Por que nós temos que conhecer a verdade? Porque o mundo está caminhando para o ponto que daqui a pouco é o seguinte, ó. Levantamos com a nova ordem mundial. Está tudo lá, Apocalipse. Se você não tiver uma marquinha, eles vão começar sutilmente, viu? Sutilmente, olha que bom. Você não vai precisar de documento, vai no médico, ele passa um aparelho ali, né? Vai saber tudo que você tem. Olha que legal, ninguém vai te roubar. Olha que facilidade. Só que você já foi para o inferno, você negou a Deus. Meu Deus. Porque nós já temos o selo de Cristo. Verdade, glória a Então Deus. nós temos que conhecer a verdade. E temos esse problema agora nos últimos dias, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Glória a Deus. Então nós temos que conhecer, estar firme na palavra do Senhor, porque a Bíblia diz, né, que Jesus diz que as portas de ele é a pedra viva, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Meu Deus. Da mesma forma, o dia que entrar esse processo na face da terra, da mesma forma com que Deus cuidou do povo hebreu, lá no deserto vai cuidar de nós também. Glória a Deus, aleluia. Deus. Porque Deus nunca desamparou os filhos dele. Aleluia. Aleluia. E se nós tivermos que ser provados, né? Nós seremos provados. Por que nós temos que ter a palavra na nossa mente, no nosso coração? Mente, ó. Capacete da fé. Verdade, glória a Deus. Mente, ó, ligado. Aleluia. Entendeu? Nós não podemos negar. A palavra é o Filho de Deus. Aleluia. Porque no final, o que uma pessoa pode fazer comigo agora se ele entrasse por essa porta e falar assim: você vai falar de Jesus? Não vai, então eu vou te matar. Então mata. O que ele pode fazer? Só me matar. Depois disso, pode fazer mais nada. E nós temos que estar preparados, que se possível, dar a vida para o Senhor Jesus. Meu Deus. E isso não é para qualquer um, não, irmão. Eu falo, porque se entrar alguém aí e mandar o cara a boca por causa de Jesus, para não pregar a palavra, ele pode me matar. Porque eu também sei quem tenho crido.
Deus. Eu sei que eu não era nada, estava em pecado. E Deus me salvou, me curou pela sua grande e infinita misericórdia. E quando eu escorreguei, Ele me levantou novamente. Meu Deus. Então nós sabemos em quem temos crido. Glória a Deus. E Ele tem poder para guardar o meu e o teu tesouro. E as coisas do mundo, Eclesiastes capítulo 12, é tudo ilusão e vaidade. Glória a Deus. Salomão teve tudo sobre a face da terra. Mulheres, tudo que ele quis, dinheiro, tudo. Ele chegou a uma conclusão. Que o bom é buscar a Deus, adorar o Senhor em espírito e verdade, fazer a vontade de Deus. Tudo é ilusão e vaidade, tudo passa. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor que surge e daqui a pouco vai embora. E se hoje pedir a sua alma, o que você tem feito para o Senhor Jesus? Se te pedir a tua alma hoje, será que você tem olhado para o Senhor Jesus, procurado socorro, auxílio, porque Ele é nosso socorro, nosso amparo, nosso auxílio? Eu vou levantar, porque eu não posso ser muito tempo sentada. Ah, tá, fique à vontade. Deus abençoe. Paz, irmão. Então, irmão, hoje, se ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. Eu sei que nós estamos aqui no meio de cristão, Deus trouxe vocês aqui. Mas se tem alguém que achar que precisa fazer um conserto, nós estamos orando. Não se envergonhe do Senhor Jesus. Não se envergonhe. Quantas vezes eu falei diante de Deus, cheguei para o Senhor e falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia, é verdade. Que nem o Davi mesmo. Porque eu não me considero nada, Senhor. Eu não sou nada. Tenha compaixão da minha alma. Eu preciso de Ti. Aí o Espírito vem e te renova. Porque o Senhor já morreu por nós. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. Entendeu? Então veja bem, os dias são difíceis, mas o Senhor vai cuidar da igreja. Não vai deixar faltar nada aos seus. Ainda que nós tenhamos que morrer por amor de Cristo. Morrer por amor de Jesus é lucro. Glória a Deus. Entendeu? Porque nós sabemos que a eternidade está ali na nossa frente. Aleluia. Né? Né, seu Henrique? Ele já esteve lá, assim, ó, na beira do abismo, vendo a cidade de ouro lá, conversando com os anjos. O Senhor deu uma chance para ele, né? Ele pediu para ficar mais um pouquinho, mas se ele falasse, vamos passar para lá, ele não estava aqui com nós mais. Deus é real. Não é verdade, Henrique? Deus é real. A cidade santa é real. Tudo é real. Eu estava uma noite vendo, um dia vendo aquele povo, aquele submarino que fizeram, né? Que aqueles jovens, aquele senhor, tadinho do jovem que não queria ir, né? Aqueles senhores riquíssimos, foram lá ver o Titanic. É, Deus. Morreram todos, né? A voz veio para mim de madrugada. Eles foram levados até a cidade celestial e viram a cidade celestial. Puderam contemplar as ruas de ouro, mas não puderam entrar lá. Só quem vai entrar naquela cidade são os lavados e remidos no sangue de Jesus. Aqueles que despojaram do velho homem. Aqueles que confessaram o seu pecado diante do Senhor Jesus. Aqueles que se humilharam diante do Senhor Jesus. Reconheceram a autoridade, o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Nós não somos ninguém, irmãos. Né? Nós não somos nada. Hoje nós estamos, olha, eu liguei lá para o pastor. Eu tenho um dos quartos, eu tenho uma poltrona lá, que eu ganhei de minha tia, sentei assim, e quem disse que eu levantava? Um mal-estar, uma coisa ruim assim. Eu falei, meu Deus, os irmãos, e aí eu peguei, eu falei assim, ó, eu cheguei até a pensar, então eu vou levar os irmãos lá e já venho continuar para casa, né? Aí eu falei, primeiro eu falei para ele que eu não vinha, mas aí Deus mandou a força. Meu Deus. Eu notei quando a força entrou em mim, eu falei, opa, agora sim, né? Aí eu já coloquei a roupa, o sapato, né? Passei um anúncio para ele, falei, ô, tô aí. Tô aí. Deus
renova as nossas forças. Então quero dizer para os irmãos, não se envergonhem de Jesus. Todos nós pecamos. Destituídos fomos. Deus sabe que nós somos pecadores. Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância, no bom sentido de não conhecer a palavra. E Ele é o nosso ajudador. Nessa noite Ele te abraça. Ele quer te dar a vida eterna. Você já pensou, meu querido, você morrer agora e ser levado com os anjos para o paraíso? Você já pensou? Você ter um corpo em glória, né? Nunca mais vai morrer. Novo nome. Ali não haverá choro, nem ranger de dente, nada, né? Ali, a própria agora ali, esse lugar que em Isaías 35 fala, esse caminho santo e puro não caminhará por ele. Entendeu? E Ele só quer que nós damos crédito à palavra para que Ele possa nos justificar, nos gerar de novo. Né? As dificuldades do cristão é muito grande, porque a partir do momento que você se transforma em luz, a treva vai partir para cima de você. Mas maior aquilo que está dentro de nós. Entendeu? E Deus nos dá autoridade sobre os demônios. Quando você vê que a coisa está pegando, sai daqui, Satanás. Jesus envia os seus anjos aqui, repreenda Satanás. Verdade, aleluia. E ele tem que sair, irmãos. Ele tem que sair. Você está entendendo? Porque maior que está dentro de nós. Agora, quando a gente repreende o demônio, ele sai, né? Não vos alegreis, porque os demônios se submetem. Alegreis sim, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, irmãos, Jesus te ama, né? Eram essas as palavras que eu tinha nessa noite. Eu tinha uma outra palavra, pastor. Aí o Senhor falou, não, vai para lá. Aí eu vi. Porque Jesus te ama. Você não sabe o que... E quando a gente recebe o Espírito Santo, né? Conhece Jesus, recebe, sabe o que você vai falar? Se eu soubesse, eu tinha vindo bem antes. Deus começa a trabalhar na sua vida, Ele prepara tudo para você. Prepara a esposa. Olha minha esposa, ó, esse ano agora fez 43 anos, né? 43 anos que eu estou com aquela baixeatura, não é? 43 anos. Sabe o que foi? Através do jejum, oração, Deus preparou. Emprego, tudo que você imagina, emprego, enfermidade, tudo. É conforme Isaías 40, Ele vai na nossa frente quebrando os ferrolhos de bronze. Verdade, Ele glória vai a abrindo Deus. um caminho para nós. Você não tem nada que perder. Entendeu? Porque o mundo, já no maligno, o mundo pereceu, irmãos. Glória a Deus. Entendeu? Isso aqui tudo vai ficar. Mas a sua alma é eterna. E eu não sei se eu vou viver mais, ou se amanhã eu vou estar morto. O importante é estar em Cristo, ter o seu nome escrito no livro da vida. Deus. Se você tiver o seu nome escrito na vida, você não precisa nem conhecer a Bíblia. Hã? Tem. Deus. Aí Deus levou. Amém. Amém, gente. Ah, tá aqui. Né? Eu estive conversando com um pastor, né? Lá em São Paulo, uns tempo atrás, com um advogado e com ele, que é advogado também e é cristão, né? Ele fazia 10 anos que não andava, ele estudou tudo, né? E eu tive que ir conversando com esse homem aí, e ele teve me explicando dentro da lei como é que tinha mudado as coisas, por isso que eu não ia receber, né? Mas tudo bem, homem de Deus, tudo bem. Esses dias atrás aí, ele ia para a Bahia, ele, a esposa e mais um casal de pastor, morreu. Furou o pneu do carro, rodou, pegou um ônibus de frente e morreu. Aí eu quando ele falou, está vendo, Jesus? Então nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Nós não sabemos a hora e o dia que está marcado para nós ir. Não sabemos. Mas às vezes, se o inimigo estiver tentando alguma coisa contra a tua vida, Deus repreende. Glória a Deus. Entendeu? Eu tinha 7 meses de casado, aí nós congregávamos com o irmão José e com a irmã Elodina. A irmã Elodina era do norte, Montenor, do norte. Aí usava aquela mulher poderosamente. E até uns tempos até dirigi para ela em São Paulo. Tinha 2 igrejas, tinha uma na Cidade de São Paulo e outra em São Bernardo. Acabava de sair da igreja, a gente ia para São Bernardo. E a igreja já estava cheia.
Ô Montenor, eu um dia falo para minha senhora, não tinha nem um ano de casado com a baixinha ali. Montenor, você vai ficar viúvo. Vou não. Vai ficar viúvo, irmão. Deus está com vocês, Deus mostrava. Deus mostrava os problemas assim na igreja, assim. Falava até um ditado, tudo. Vai ficar viúvo. Mas não vou não. Aí eu estava trabalhando numa firma automobilística, aí eu encontrei com o irmãozinho no meio da fábrica, estava com a minha bicicleta lá. E aí eu falei com o irmão falou assim, meu Deus mostrou para o irmão, se você orar, ele te devolve. Ó, aí eu parti para a oração, né? Pedi ela de novo para o Senhor. Falei, Senhor, eu não quero outra mulher. O Senhor me deu ela, eu quero ela. 43 anos. Então Deus ouve a nossa oração e tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Né? Toda a honra, e nesses 43 anos nós passamos boa. Mas nós estamos aqui, não desistimos de Jesus, e não desistimos, amém? Então eu agradeço a rica oportunidade dessa noite, vou passar para o pastor, dar o termo, fazer a oração apostólica, ver se alguém quer. Né? Deus abençoe. Olha, eu fiquei muito feliz com cada irmão aqui presente, né? E que não seja a última vez, venham sempre. Jesus está aqui, né? Esperando vocês, né? Porque não é por quantidade, não é nada disso, irmãos. Onde tiver 2 ou 3 com meu nome, ali estarei no meio deles, entendeu? Desde que se pregue a verdadeira doutrina. Deus, aleluia. Do Senhor Jesus, amém? Fique na paz, irmão. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero agradecer os irmãos que vieram doar conosco aqui. Como é que chama o irmão? São Paulo, hein? Clara. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. É um prazer ter conhecido os irmãos, tá? No dia que sentir, estamos à disposição dos irmãos. O irmão André. Deus abençoe a tua vida, viu? Fica firme com a promessa do Senhor. A irmã Rosa também. Conheço ela, me conhece desde pequenininho. A BioPC, né? Glória a Deus, aleluia. Eu tive a promessa do Senhor. Você já conhece Jesus? Conhece?